Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para mais uma aula virtual de História do Colégio Itamaraty para o nosso 7º ano, beleza? Eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a expansão marítima e comercial europeia. Então eu já gravei uma aula anterior para vocês, a gente conversou ao vivo, né, no meeting que nós fizemos e agora vamos dar sequência aos nossos estudos, tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó, olha só, a gente já conversou anteriormente sobre a formação de Portugal e também um pouquinho sobre a formação da Espanha. Então aqui é para a gente lembrar. Vamos nos lembrar que na Península Ibérica haviam vários reinos medievais, né, vários reinos feudais da Idade Média. E também havia uma parte, durante uma parte da Idade Média, até uma grande parte da Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos. E tanto a formação de Portugal quanto a da Espanha está diretamente relacionada à luta contra esses reinos muçulmanos. Então, qual foi a diferença? Portugal, inicialmente, era um condado, era um reino vassalo do reino de Castela. Então, Portugal conquistou com a Revolução de Avis, como a gente já viu, digamos assim, a sua independência, se separou de Castela e virou um reino separado. Hoje é um país moderno, separado, chamado Portugal. Os outros reinos ibéricos, eles acabaram se unindo para formar a Espanha. Então, a Espanha foi formada através da união de vários reinos feudais cristãos medievais e da luta contra os muçulmanos. Então, todos esses outros reinos que vocês veem nesse mapa, com vários, né, escudos, com vários brasões, eles se unem, alguns pacificamente, através de casamentos, de negociação, outros militarmente, através de guerras de conquista, mas todos eles se unem para formar um único reino moderno chamado Espanha, que é a Espanha que a gente conhece hoje. Tudo bem? Então, o que acontece? Portugal se formou muito antes da Espanha. Então, desde lá do final do século XIV, Portugal já está independente do que viria a ser a Espanha posteriormente, e por isso que começou, né, as suas navegações antes. Então, os espanhóis tiveram que ter mais lutas, mais negociações, mais conflitos, até conseguir de fato se unir para formar um reino moderno, tá? Chamado Espanha. Então, isso significa, para o nosso tema de estudo aqui hoje, que as navegações espanholas vão começar depois, e bem depois das navegações portuguesas. Nós vimos em aulas anteriores que já em 1415 os portugueses começam a dar os seus primeiros passos rumo ao que viria a ser todo o descobrimento da costa africana e depois a descoberta para o caminho para as Índias, né? Já em 1415. Já os espanhóis vão financiar sua primeira grande expedição só em 1492, tá certo? Então, praticamente aí 80 anos depois, arredondando as contas, 80 anos depois dos portugueses. Então, Portugal foi o primeiro reino europeu, o primeiro reino moderno a financiar uma grande expedição marítima nos oceanos, no Oceano Atlântico, em busca de um caminho para as Índias, e a Espanha vai ser o segundo. É o segundo país europeu, o segundo reino moderno europeu a financiar uma expedição marítima com esse mesmo objetivo, vai ser a Espanha, porém quase 80 anos depois. Tudo bem? E é curioso, pessoal, é muito curioso que o navegador que vai comandar essa esquadra pelo rei e pela rainha, né, da Espanha vai ser um italiano, o Cristóvão Colombo. Né? A gente chegou a conversar um pouco também sobre a viagem do Colombo, lembra? Nós chegamos a ver que o Colombo primeiro ofereceu a sua ideia para o rei de Portugal, que não aceitou, porque já tinha outros planos, e depois de muita insistência, ele convence a rainha Isabel, né? Lembra? Era a rainha Isabel e o rei Fernando, o casamento deles, que consolidou a formação da Espanha. Ele convence o Cristóvão Colombo, então, convence a rainha Isabel, a rainha da Espanha, a financiar a sua viagem. Qual que era a ideia do Colombo? A ideia do Colombo ele falou, gente, a Terra não é redonda? Então, se a Terra é redonda, eu posso navegar para o Ocidente, para o Oeste, dar a volta ao mundo e chegar no Oriente. Tá? A ideia da Terra ser redonda era uma ideia nova? Longe disso. Já na época do Cristóvão Colombo, já era um conhecimento milenar, antiguíssimo, o fato da Terra ser redonda.
embora pouquíssimas pessoas estudassem nessa época. Então, poucas pessoas tinham acesso a essa informação, mas essa informação era conhecida por todos aqueles que estudavam. A novidade da ideia do Colombo é a possibilidade de circunnavegar a Terra. Tá? Então, ele convence a Rainha Isabel disso, e em 1492, o Cristóvão Colombo, que era genovês, mas navegou sob bandeira espanhola, parte para sua viagem. Tá? Então, nesse mapa que vocês estão vendo aqui na tela, tem o caminho que ele fez. Ó. Partindo aqui e chega, encaminha, passando aqui pelas Ilhas Canárias, no meio do caminho, e depois, né, saindo em direção ao Oceano Atlântico. Olha o que o Colombo imaginava. Mais ou menos aqui, onde está o mouse, tá? O Colombo, sabe o que ele imaginava que ia estar mais ou menos aqui? O Japão. Olha que loucura. E qual foi o erro dele? O erro dele foi que ele, partindo de informações equivocadas, imaginava a Terra muito menor do que ela é de verdade. Ele imaginava, sabia que a Terra era uma esfera, mas imaginava a Terra menor. Então, se você pegar o mapa mundi, aquele planisfera que a gente está acostumado, e cortar a América fora do mapa, é mais ou menos assim que ele imaginava o mundo. Tá? Então, perceba que o grande erro dele, e também ele não teria como acertar na época, ele não tinha as informações que a gente tem hoje para ter esse dado correto. Então, ele imaginava que o Japão ia estar por aqui, mais ou menos. Ele imaginava que com 5 semanas de navegação ao máximo, saindo aqui do porto de Palos, né, na Espanha, ele já chegaria nas Índias, né, no Japão, na China. Lembrando que Índias era toda o sudeste asiático ali, era todo chamado de Índias na época. No entanto, depois das semanas de navegação, onde é que ele estava? No meio do nada com lugar nenhum, estava no meio do Oceano Atlântico. Não sem conflitos internos, ele continuou a viagem e acabou chegando aqui, nas Bahamas, em Cuba, em Santo Domingo, aqui, onde hoje está de um lado o Haiti, do outro lado a República Dominicana. Então ele chegou aqui, nas Bahamas, em Cuba e nessa ilha aqui que chama Espanhola, posteriormente foi chamada de Ilha Espanhola. Tá? E aí ele navegou por essa região e depois voltou. Uma curiosidade é que devido a tempestades, a problemas que ele teve, ele acabou chegando em Portugal primeiro. O navio dele foi levado e ele acabou tendo que chegar em Portugal. Então, na volta, ele não conseguiu vir direto aqui para Palos. Tá? Ele teve que parar em Portugal devido às condições de navegação, às péssimas condições de navegação da volta. E aí, olha só, ele foi preso em Portugal. Então, o rei de Portugal, antes do rei da Espanha, já sabia do retorno do Colombo. E sabia que a viagem do Colombo tinha dado certo. E o Colombo dizia o quê? Dizia que tinha chegado nas Índias. Né? Então, olha só, o Colombo ele não podia imaginar que essa terra que ele chegou aqui fosse de fato um novo continente. Essa informação não é óbvia. Longe disso. Então, ele imaginava que tinha chegado no Oriente. Ele imaginava que tinha chegado em alguns arquipélagos, algumas ilhas, que tivessem mais ou menos ali entre a China e o Japão. E é essa informação que o rei de Portugal tem. O rei de Portugal, até para evitar uma guerra, para evitar um conflito, resolve libertar o Colombo. O Colombo liberto volta para a Espanha e é coberto de glória na Espanha. Né? Porque o que ele fala para a Rainha Isabel e para o rei Fernando? Ele fala, descobriu um caminho para as Índias, descobriu um caminho para o Oriente. Posteriormente, foram feitas várias outras viagens, tá? Até 1507. Então, entre 1492 e 1507, tem várias viagens espanholas, tem várias viagens portuguesas para explorar que lugar era esse. Tá? Em 1507, é o primeiro documento oficial que a gente conhece. Se teve algum anterior, a gente se perdeu, a gente não conhece. Em 1507 foi publicado um primeiro mapa, tá? Contando com um novo continente já chamado América. E o Colombo morreu em 1506. Então o Colombo, que depois de algumas viagens fracassadas, antes disso já começava a se perceber que onde ele dizia que era as Índias não era, ele acaba morrendo até meio esquecido, ele morre meio em desgraça. E morre pensando que havia chegado nas Índias. Então, ele de fato descobriu a América. Né? Por que eu falei descobriu entre aspas? Né? Já tinha gente morando lá, tal. Mas pensando no conhecimento que os europeus dispunham
em 1492, de fato, ele descobriu a América, né? Do ponto de vista europeu, ele descobriu a América. Mas ele morreu sem saber disso. Tá? Então, essa foi a primeira viagem que em 1492, em outubro de 1492, o Colombo avistou terra aqui, primeiro nas Bahamas, né? Depois em Cuba, depois na Espanhola, e voltou para Portugal, como a gente viu, depois conseguiu voltar para a Espanha. Tudo bem? Só que aí, moçada, aí deu problema. Por que deu problema? O rei de Portugal sabia disso. 1492. Então, o que o rei de Portugal pensou? Mas não é possível. Eu tô há quase 80... Não ele, né? Ele e os seus antepassados, né? Vários reis portugueses, né? Viveram nesse intervalo, de 1415 a 1492. Então ele pensou, caramba, nós portugueses estamos pesquisando ali o continente africano, estamos procurando um caminho para as Índias há um tempão. E em 1492 ele estava muito perto de chegar a esse caminho das Índias. Ele já sabia da existência lá do Cabo da Boa Esperança, né? Já conhecia ali o que seria hoje o litoral da África do Sul. Então ele falou, não é possível que o rei da Espanha tenha chegado primeiro do que eu. E aí ele falou, não, pode parar, essa terra que você descobriu é minha. Eu que estou mapeando esse caminho há tanto tempo, você, rei da Espanha, rei, rainha da Espanha, não tem esse direito. E aí o rei da Espanha falava, não, você tá louco, eu cheguei primeiro, azar o seu. E aí tem um perigo de ter um conflito entre a Espanha e Portugal, que a gente sabe que não morriam de amores um pelo outro, né? E corria-se o risco de ter um conflito entre esses dois reinos, né? O que esses dois reinos tinham em comum? Além de ser na Península Ibérica, né? Eles eram muito católicos, era uma região profundamente católica, até porque se formou através daquele sentimento cruzadístico de lutar contra os muçulmanos. E aí, depois de muita negociação e da intervenção do Papa, inclusive, eles chegam a um acordo para dividir as terras que já foram descobertas e as terras por descobrir. E esse acordo foi o Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, olha só, aqui está um mapa do mundo como a gente conhece hoje. Na época, eles não tinham todas essas informações, né? Todo o continente americano aqui era praticamente desconhecido. Eles sabiam que tinha alguma coisa ali, mas não sabia exatamente o que. Tá? Então, essa linha aqui vermelha, cheia, ó, é o Tratado de Tordesilhas de 1494, tá vendo? Então, e essa linha aqui, ó, era a linha do Tratado de Tordesilhas. Era uma linha imaginária, né, que eles traçaram no mapa. Então, o que acontece? As terras que tivessem a leste dessa linha seriam de Portugal. As terras que estivessem a oeste dessa linha seriam da Espanha. Então perceba que Portugal e Espanha não dividiram o Brasil, não dividiram a América com o Tratado de Tordesilhas. Cuidado com cometer esse erro. Para usar a expressão da época, eles dividiram as terras descobertas e por descobrir, ou seja, eles dividiram o mundo, não a Europa. Tá? A Europa não entra na discussão. Então, fora da Europa, eles dividiram todo o território mundial, todas as terras descobertas e que viriam a ser descobertas. Né? Então, eles dividiram o mundo com o Tratado de Tordesilhas, tá? Em 1494. Então, perceba que por esse tratado, as terras que hoje pertencem ao Brasil, que eles na época provavelmente ainda não sabiam exatamente onde era, né? Mas pertenciam a Portugal. Então, já nas viagens do Colombo, se a gente olhar as várias viagens que o Colombo fez, já havia essa suspeita. Alguém com bastante conhecimento cartográfico, náutico, que lesse os diários do Colombo, poderia suspeitar. Falou, o Colombo não está na Índia coisa nenhuma e tem uma terra diferente ali. Então, isso é um indício que em 1494 os portugueses talvez já suspeitassem da existência de terras ao sul, né? Mas também o que eles alegaram foi o seguinte, por que essa linha tem que ser aqui? Lembra que a viagem para sair de Portugal tem que fazer a volta do Atlântico, tem que se afastar do continente africano para daí conseguir dar a volta. Então eles alegaram que precisavam de um espaço no Oceano Atlântico para poder fazer essa volta. Tá? Então eles conseguiram essa negociação. Então, através do Tratado de Tordesilhas, as terras descobertas e por descobrir foram divididas entre Portugal e Espanha e evitou-se dessa maneira uma guerra, um conflito maior
entre esses dois reinos, que na época eram duas grandes potências, né? Eram os reinos mais fortes, mais modernos da Europa naquele momento. Posteriormente, eles chegaram a uma conclusão mais ou menos óbvia. Para você dividir o mundo em dois, não basta uma linha. Porque imagina o mundo como uma laranja. O que eles fizeram com o Tratado de Tordesilhas? Pegaram uma caneta e desenharam uma linha em metade dela. Qual foi a conclusão que eles chegaram depois? Eles tinham que passar a linha pelo outro lado. Se a Terra é redonda, né, você tem que fazer uma linha que dê a volta toda, faça toda a circunferência da Terra. Por isso que em 1521, depois então, eles fizeram o Tratado de Saragoça, que é essa linha aqui, ó, que é como se fosse, digamos assim, o reflexo do Tratado de Tordesilhas do outro lado do planeta. Tá? Então, essa terra, toda essa parte verde, que eles não sabiam exatamente, não tinham todas essas informações, menos a Europa. Tá? Eles não dividiram a Europa porque tinham outros reinos. Então, toda essa parte verde seria de Portugal, enquanto a parte laranja, tá, seria da Espanha. Tudo bem? Essa 350 léguas é porque a demarcação era 350 léguas depois da ilha de Cabo Verde. Então aqui está Cabo Verde, 350 léguas, e traça uma linha. Por que essa linha não é reta, pessoal? Porque a Terra é redonda, certo? Então essa linha fica também arredondada. Tudo bem? Então o Tratado de Tordesilhas foi um momento muito importante dessa história, porque dividiu as terras entre Portugal e Espanha e evitou uma guerra. E ainda possibilitou que, posteriormente, os portugueses viessem tomar posse aqui do território que hoje faz parte do Brasil. Tudo bem? Bom, então olha só. Depois de realizar o Tratado de Tordesilhas, em 1498, como a gente já viu em aulas anteriores, o Vasco da Gama conseguiu passar pelo Cabo da Boa Esperança e ir para a Índia. Né? Só que quando ele volta da Índia, qual a notícia que ele traz para o rei de Portugal? Ele fala, ó, achei o caminho para as Índias, show de bola, né? Ele conseguiu chegar aqui em Calicut, achei o caminho para as Índias, lá tá cheio de especiarias, ó, show de bola, vai dar para fazer um comércio bacana. No entanto, tem muçulmano já por lá, tem muçulmano fazendo comércio. As terras muçulmanas estavam aqui também, né, ó, na Península Arábica. Então havia comércio aqui, ó. Então o Vasco da Gama volta para Portugal com uma boa notícia, descobriu o caminho para as Índias e é possível fazer um comércio muito lucrativo, e com uma má notícia, tem muçulmano por lá. Então o que o rei de Portugal fez? 2 anos depois, em 1500, ele montou a maior esquadra que Portugal já tinha feito até aquele momento, tá? Com 14 navios. O Vasco da Gama foi com 3. Ele montou uma esquadra com 14 navios. Tinha dinheiro só de Portugal? Não. Tinha dinheiro de Florença, tinha dinheiro de Gênova e tinha dinheiro português. Então foi uma esquadra que foi financiada por banqueiros e comerciantes lá do norte da Itália, de Florença e de Gênova, e pelos próprios comerciantes portugueses e pelo rei português. Então foi um projeto grande, né? O maior projeto de navegação que já tinha sido feito até aquele momento. E qual era o objetivo do Pedro Álvares Cabral, que foi escolhido para comandar essa esquadra, que era um cara que não tinha experiência de navegação. Pedro Álvares Cabral não era navegador, ele era um militar, um nobre. O comando náutico, né, o comando técnico da expedição cabia a outras pessoas que não a Pedro Álvares Cabral. Mas o Pedro Álvares Cabral era um guerreiro, ele era um cara que tinha experiência militar. Então, a maior parte dos navios, né, que faziam parte dessa esquadra eram navios de guerra, para os padrões da época, fortemente armados. E o objetivo dele era ir lá em Calicut e bombardear Calicut, se necessário. Então, era mandar uma esquadra muito grande, muito bem armada, para mostrar a força do reino português e dos seus parceiros italianos nessa época, para mostrar, ó, o comércio de vocês agora é comigo e não mais com os muçulmanos. Era uma demonstração de força a expedição do Pedro Álvares Cabral. Tá? Era uma expedição que tinha por objetivo, se necessário, bombardear a cidade de Calicut para mostrar a sua força. E essa era a missão do Pedro Álvares Cabral. Tá? Nesse mapa, em vermelho, a gente tem a viagem de ida do Pedro Álvares Cabral e em azul a gente tem a viagem de volta do Pedro Álvares Cabral. E como vocês bem sabem, ó, ele partiu aqui de Lisboa, passou pelas Ilhas Canárias, passou pela ilha de Cabo Verde, que eram paradas importantes para reabastecer o navio, e aí
seguiu. Só que olha o que ele faz, ele desvia um pouco aqui para o ocidente e descobre o território brasileiro. Em 22 de abril de 1500, ele chegou próximo aqui aonde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. E aí, pessoal, por muito tempo contou-se uma historinha, que hoje a gente sabe que não é verdade, que o Cabral teria acidentalmente chegado aí. Isso hoje a gente sabe que não é verdade, é inacreditavelmente pouco provável. Né? Os portugueses nessa época já tinham reunido informações suficientes para saber que o Brasil já existia. No mínimo, eles tinham fortes suspeitas dessas terras. A viagem o diário do Vasco da Gama já tem indicações. O Vasco da Gama, quando passou pertinho aí da costa brasileira, ele viu aves voando em direção ao que hoje é o Brasil. Então, está no Diário do Vasco da Gama, de 1498, que deve existir terra seguindo aqui o caminho dessas aves. Ele anotou direitinho. Então. Há indícios que em 1499, então um ano antes do Pedro Álvares Cabral, já tem um navio português que passou pelo território brasileiro, do que hoje é o território brasileiro. Então, nesse sentido, que embora o descobrimento oficial do Brasil seja o 22 de abril de 1500, feito pelo Pedro Álvares Cabral, o mais correto é dizer que a viagem do Pedro Álvares Cabral tomou posse do território que hoje é o Brasil em nome do rei de Portugal. Tá? Então, por isso que eu coloquei, no caminho chegou às terras que hoje pertencem ao Brasil. Os portugueses já sabiam da existência dessas terras, portanto, Cabral tomou posse delas em nome do rei de Portugal. Então, é a data oficial que a gente comemora até hoje, do ponto de vista cívico, o descobrimento do Brasil, mas hoje a gente sabe que foi mais uma tomada de posse. E o Pedro Álvares Cabral, pessoal, em momento algum achou que estava nas Índias. Em nenhum momento Pedro Álvares Cabral se confunde e acha que está nas Índias. Quem cometeu essa confusão foi o Colombo, como a gente já viu. O Pedro Álvares Cabral não. Tanto que ele sabia que isso aqui não era a Índia, que depois ele continua a sua viagem e chega na Índia. Então, o Pedro Álvares Cabral, ele não tinha a noção exata do tamanho dessas terras. Será que era uma ilha? Será que era um conjunto de ilhas? Será que era uma ilha bem grande? Será que era um novo continente? Essa informação ele não tinha. Mas ele sabia a latitude e a longitude aproximada de onde ele estava e sabia que aquilo não era da Índia. Tanto que ele sai daqui, completa a sua viagem, vai lá, bombardeia, dá uns tirinhos lá em Calicut e volta com alguns dos seus navios, alguns se perdem no caminho e tal, mas ele volta e chega a Lisboa, ele completa a sua missão. Tá? Depois de fazer essa viagem, ele cai meio em desgraça, tá? Ele briga com o rei e nunca mais comanda uma esquadra. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o descobrimento, entre aspas, aí, do Brasil. Esse momento em que o Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, toma posse dessas terras em nome do rei de Portugal. E essas terras, posteriormente, viriam a formar o Brasil. Beleza, moçada? É isso aí, só alegria, tá? A gente se vê em breve, novamente, em outra aula, beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais.